Boa noite, não assista à noite. Muitos relatos de animais mortos e pessoas sendo atacadas por um bicho estranho foram ouvidos naquela cidade com o passar dos anos. Mas em 1982, na periferia de um bairro foram morar João e Sônia. Tinham vindo de Sergipe e se tornaram muito queridos ali. Ele fazia todo tipo de trabalho, de jardinagem a servente de pedreiro. Ela, dona de casa, tomava conta dos 3 filhos e com o outro por vir. Toda vez que João saía à procura de trabalho, sempre levava o filho mais velho para ajudar na lida, deixando Sônia com as 2 crianças. Foi assim que, em uma tarde, enquanto ela limpava o quintal, sentiu como se alguém a estivesse observando. Olhou ao redor, mas não viu nada. Continuou os afazeres até que, em um certo momento, era como se alguém tivesse rindo baixinho e chamando seu nome. Olhou novamente para o terreno e nada viu. Assustada, se trancou na casa com as crianças. À noitinha, João chega e estranha a casa fechada e escura. Bateu na porta e Sônia abriu com um semblante preocupado e foi logo falando o que tinha acontecido. João, então, a pediu que se acalmasse e disse que iria dar uma volta no quintal. Pegou a lanterna e o facão que costumava cortar madeira. Andou por todos os lados. Olhou e não viu nada. Voltou para casa, mas a mulher continuava nervosa. Não o deixou descansar até ele prometer que iria passar a noite em vigília e chegaria mais cedo nos outros dias. A semana passou rápido e sem nada de estranho acontecer. Até que as dores de parto de Sônia chegaram. E Sônia deixou os filhos com a Jacira, sua vizinha ao lado, enquanto João a levava para a maternidade. Voltaram 3 dias depois com uma menina que chamaram de Valquíria. E as noites não eram mais as mesmas. A menina chorava e mamava, mamava e chorava. E em uma noite Sônia notou uma coisa estranha. Toda vez que a menina chorava, uma coisa lá fora rosnava. E parecia que estava cada vez mais perto. De repente subiu um fedor de carniça e deram pancadas na janela. João, nesse instante, pegou o velho facão e ficou na mão, esperando Alquilo entrar. Mas a coisa ficou apenas arranhando as paredes de madeira. E quando o galo cantou, se foi para a escuridão. Às 7 horas da manhã, bate na porta uma vizinha conhecida como Magnólia. Uma senhora que, por ser mãe de gêmeos, sempre pediam a ela que pisasse 7 vezes nos pés machucados de alguém. Diziam que isso curava, mas não sei se é verdade. Ela, quando viu João, o puxou para fora e disse: "Vizinho, eu vi o que estava na porta da sua casa ontem. Coisa feia. Vou lhe falar. Tinha pés grandes, alto, magro, uma boca cheia de dentes que mal fechava e era cheia de tufos de pelos no corpo. Acho que era um lobisomem." João riu, mas quando olhou para a velha, ela estava séria. Disse: "Ele veio atrás da sua filha. Tem que batizar ela." Quando ouviu isso, João quase caiu de susto e prometeu procurar uma igreja naquela semana. Mas no mesmo dia já tinha esquecido do prometido. Era noite de quinta para sexta-feira. E uma pancada forte na parede fez João derrubar o cachimbo que estava na mão. E a janela foi jogada para dentro da casa, se quebrando ao meio. Sônia estava em uma cadeira com a bebê que chorava de cólica e a coisa então colocou a cabeça para dentro e já estava tentando entrar quando Sônia gritou para o marido: "A água, homem!" E ele olhou para o fogão e entendeu, na hora,
Tinha uma panela de água fervendo no fogo e estava borbulhando. Sônia, tentando ninar a menina, esqueceu da água de banho no fogo. João pegou a panela e, sem pensar, jogou no bicho, que soltou um grito horrível e saiu correndo, sentindo a pele queimar. Quando amanheceu, João viu uma movimentação na casa da velha e foi ver o que era. Nestor, um vizinho seu, estava falando que tinha encontrado a velha Magnólia caída na estrada e tinha o rosto e as mãos queimadas. E ele a levou para o hospital. Tinha voltado para avisar em sua casa. João ficou assombrado, voltou para casa e esperou o retorno da velha, mas ela nunca voltou. Tempos depois, seu filho vendeu a casa para um senhor que iria construir uma escola. Ele falou a João que a sua mãe tinha morrido. Depois disso, nunca mais teve gente sendo atacada nas ruas, nem animais aparecendo mortos. João e Sônia voltaram para sua terra natal. Nunca mais tivemos notícias deles. A escola que fica no terreno, que era da velha, existe até hoje. Boa noite. Minha avó sempre nos contava uma história que gelava o sangue, especialmente quando o vento soprava sobre o rio e ecoava no vale. Dizia-nos que quando ela era criança, uma mulher aparecia no rio onde as senhoras iam lavar roupa. Chamavam-lhes a lavadeira. Era uma mulher jovem muito bonita e de olhar triste, cabelo escuro e trançado, sempre vestida de branco com uma longa saia que arrastava entre a água e a lama do rio. Aquela mulher tinha sido ultrajada e morta ali mesmo no rio. Por isso dizem que o espírito dela não encontrava paz. As senhoras da aldeia tinham-na visto mais de uma ocasião de longe, sempre lavando a mesma roupa, um pedaço de pano manchado de terra, como se quisesse limpar as pegadas do que lhe aconteceu. Algumas vizinhas, ao vê-la, saíam apavoradas, deixando as roupas jogadas. Era muito comum ouvir gritos e murmúrios, mas ninguém ficava para assistir mais do que o necessário. Um dia, uma menina pequena que ia com a mãe ao rio viu aquela mulher. Minha avó nos disse que a menina era tão inocente que não teve medo. Olhou para a mulher e, ao ver a sua tristeza, aproximou-se dela. Perguntou com uma voz clara, como só as crianças sabem perguntar: "Por que choras?" A lavadeira levantou os olhos e nos seus olhos refletia o peso de toda a dor do mundo. Com um sussurro que o vento parecia arrastar, respondeu: "Eu quero descansar." E levantou o braço para apontar uma mesquite que se levantava imponente perto da margem do rio. A menina contou à mãe o que a mulher tinha lhe dito. E a sua mãe, assustada e sem entender, guardou as palavras para si. Ao chegar ao jacal nessa noite, ela contou tudo ao marido, que a ouviu silenciosamente, como quem teme uma verdade que não quer enfrentar. No dia seguinte, armados com paz e com o coração encolhido, aproximou-se da mesquite que a mulher tinha apontado. Eles escavaram a terra molhada e endurecida pelas raízes. Não foi fácil, mas depois de um tempo eles encontraram o que temiam: ossos pequenos, antigos, que pareciam estar lá por anos, como uma armadilha secreta na terra. Convencidos de que esses restos mortais pertenciam à mulher do rio, embrulharam-nos cuidadosamente e levaram-nos para o campo de San Martinho. Enterraram os ossos ali e rezaram, e aquela alma finalmente encontrou a paz que tanto procurava.
Desde aquele dia, a lavadeira nunca mais apareceu. Mas a minha avó sempre nos contava essa história para nos lembrar que nem todas as almas encontram descanso e que às vezes basta um ato de compaixão para libertá-las do esquecimento. Boa noite. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel e venho reforçar novamente o desafio de 10 mil seguidores. Quando eu bater a meta de 10 mil seguidores, eu vou sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurofo na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer a esses 2 livros, pegue um dos vídeos do canal e compartilhe o link com seus amigos nas suas redes sociais. Mas, se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo meu livro, a Heloíse ou dela, o meu amigo Hamilton Quaresma recebendo o dele e mais recentemente meu amigo narrador Andrew recebendo o livro dele.